Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também o seu carinho e a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias ao entrarmos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, a gente partilha informações, entrevistas e quadros especiais, tudo isso por aqui, através do nosso canal, youtube.com/TVI Oficial. Entra lá, inscreve-se, ativa o sininho e não perde nada dessa programação mais do que especial para você de casa. Olha, temos um streaming novinho, saiu do forninho, filho nosso, diretamente para sua tela de smartphone, tablet ou computador, tvplay.com.br. Por lá você consegue conferir a nossa grade de programações. Dá para assistir aqui em tempo real ou as nossas reprises. Aquele assunto sobre saúde, qualidade de vida, com o especialista, então, dá para pausar, acelerar, adiantar, tudo isso fica a seu critério. Sobre direito, política, esporte, a gente fala sobre um pouquinho de tudo, inclusive aquele dia da arte, cinema, psicologia, tudo isso aqui, ó, tudo isso no tvplay.com.br. Dá para você conferir essa gama de apresentadores e, claro, de quadros especiais, tudo isso aqui no TV News. Olha, através do nosso Instagram também somos uma grande família e dá para você seguir a gente por lá. TV Play Oficial, esse é o nosso Instagram. Por lá deixamos alguns trechos de entrevistas, notícias e aqui os nossos bastidores, os nossos apresentadores, a nossa equipe. Afinal, são 20 anos de TVI contando a sua história e 20 anos aí tendo você como nosso parceiro, fazendo parte desta grande família. E nesse ano de aniversário, temos então a programação sendo montada de forma especial para você aí de casa. E se eu fosse você, não perdia tempo e conferia todos os dias a programação do TV News a partir das 10 horas aqui, YouTube ou canal 24.2. Olha, eu quero iniciar então aqui os nossos destaques do dia com um assunto, um tema bem importante, bem impactante, que é o Enem 2025. Todo ano, a galera aí, olha, de ensino médio, para quem quer entrar já na universidade, esse é o passo mais importante. Acontece aí 2 dias de prova, 2 domingos importantíssimos. Nesse período, então, os alunos se concentram ali em escolas que são distribuídas de forma sorteadas ali com o nome dos alunos. E nesse período, então, os alunos fazem as provas, não podem ali de forma alguma ter aparelho celular, ter nada que possa fornecer informações ou ele possa ali ter como um campo de pesquisa. Então, para o Enem, como se preparar? Primeiro, fazer a inscrição com a data correta, observar o prazo. Após a inscrição, caso você tenha a necessidade ou queira fazer o pedido da taxa de isenção, olha, fica atento, fique em alerta, porque já vai encerrar o prazo para o pedido da taxa de isenção, que é aquele valor que a gente paga, que varia entre R$70 a R$90. Então, você, aluno, você que quer pedir a sua taxa de isenção, fica atento, porque o prazo já está quase encerrando, 18 de abril, hein? Fica ligadinho, fica em alerta. Outra coisa, para o Enem, como se preparar para o dia, então, da prova, Pérola? O dia da prova é um dia bem importante. Primeiro, começa a preparação na sexta, tá? Caneta esferográfica com tubo transparente. A caneta não pode conter ali, olha, nenhuma corzinha, a não ser a transparência. Caneta, então, aí de cor azul. Você consegue comprar ali através das papelarias uma caneta. Observe também se ela não está falhando. Observa tudo bonitinho ali, caneta azul ou preta com tubo transparente. Outra questão, Enem, a alimentação, você também precisa estar atento para não ser eliminado. Então, observe,
leve ali nos seus potinhos ou no saco mesmo, se for uma pipoca, se for um biscoito, mas observe se ali não vai trazer uma suspeita para o fiscal também. Ao ir ao banheiro, também observe ali tudo ao redor. Por quê? Algumas pessoas que tentam burlar esses critérios do Enem, elas são o quê? Excluídas, elas são retiradas da prova. Você não vai poder fazer a prova e, obviamente, as consequências virão. Para quem deseja, então, entrar agora na universidade com a nota do Enem, o que é super importante, que a sua nota decide o seu futuro, observe as regrinhas, esteja atento a tudo. No dia da prova também, tome um bom banho, coma, se alimente antes de ir até o colégio, faça ali sua revisão, acorde no horário mais cedo para você conseguir montar ali um planejamento então do que você vai fazer. Olha, tal horário eu tomo banho, tomo meu café, eu almoço já, monto ali minha lancheirinha, minha mochila, coloco minhas coisinhas bonitinhas e parte para o colégio. Quando dá o horário exato, os portões fecham. Após os portões fecharem, ninguém entra, tá? Pode ser o presidente da República, você não entra no colégio. Então, vamos ficar atento, galerinha, porque ano de Enem a gente já sabe como é que é. Aquela expectativa para entrar na universidade, que com certeza você de casa já vai estar se preparando, porque a preparação para o Enem inicia então aí com o ano letivo. Boa sorte a você de casa que vai participar, a você também que tem filho que irão participar ali, seus filhos, sobrinhos, netos, quem quer que seja. Você tem um contato, dá aquela diquinha, ó, observa a caneta que será levada, tubo transparente, observa a alimentação também e, além de tudo, uma roupa bem confortável, porque a prova tem muitas questões, para além também da redação, que é um dia exaustivo. Então, você aí de casa já sabe, roupa confortável, bastante água, porque dá sede, hein? Bastante água, um alimentozinho, porque vai dar fome. E olha, boa noite de sono também. Durma no horário mais cedo para acordar disposto, com o corpo leve, alegre e faça uma boa prova. A gente deseja, olha, todo o sucesso, toda a sorte do mundo para vocês. E sucesso, hein? Estudem aí, porque o Enem é a porta de entrada, então, para as nossas universidades. E a educação é o que move o futuro. A educação é a esperança de dias melhores e a esperança de mudança. Então, que você de casa fique atento aí ao prazo, tanto o prazo agora para isenção, quanto os 2 dias de prova que acontecem ali no mês de novembro. Além de tudo, fica atento lá no seu caderno, fica atento ao caderno de respostas, ao anotar o gabarito. Uma outra dica, hein? Observa lá atentamente o nome do colégio que você foi sorteado para fazer a prova. Observa direitinho, todos os anos acontece essa alteração. Então você de casa não vai perder essas dicas, vai ficar atento e vai fazer uma boa prova. Olha, continuando aqui também os nossos destaques do dia após essas diquinhas aí, então, e novidades sobre o Enem, que a gente sabe que a nossa juventude em si, ela já anda esperançosa e na expectativa e até mesmo ansiosa para essa época do ano, que é o Enem. Eu quero falar com vocês também sobre os animais peçonhentos que foram encontrados então em Ilhéus. Desde a semana passada, já era previsto e esperado um volume muito grande de chuva. Cerca de 75% de chuva cairia ali então durante esta semana. Acontece que tanto em Ilhéus quanto em Itabuna, o tempo estava bem quente. Acabou formando ali uma massa de ar que quando choveu, choveu de vez. Começa então na quinta-feira com uma leve chuva, no restante do dia aumenta. E na sexta-feira, de forma repentina, tanto Itabuna quanto Ilhéus, chega ali a um volume muito grande de água, cerca de 65 milímetros, ou seja, a chuva que era esperada para a semana inteira acabou chegando ali na sexta-feira, por volta ali de 2h30 às 3h, então, da sexta-feira em Ilhéus, e aqui em Itabuna às 15 horas, por volta de 15h30. Esse volume de água acabou interceptando ali algumas vias da cidade, tanto Itabuna quanto Ilhéus. O centro, então, de Ilhéus acabou passando ali por algumas áreas de alagamento. Alguns locais que estavam inapropriados para receber esse volume de chuva, devido ali ao esgoto, encanamento,
está precisando realmente de uma reforma, de mudanças, e a cidade passou por esse momento. A gente sabe que com essas enchentes, muitos animais acabam ali se deslocando com esse volume intenso de água, e quando a chuva ela diminui, quando seca, a gente consegue observar, para além da sujeira, a poluição, animais como esse. Roda aí a imagem pra gente, Cássio. Uma cobra da espécie jiboia, ela foi encontrada ali, olha, nessa calçada, o degrau então ali. E as pessoas que passavam no momento ficaram apavoradas, todo mundo assustado, até porque é um animal de grande porte, o animal que chega ali pode chegar até 2 metros. E a gente sabe que 2 metros, além do tamanho da boca desse animal que come ali, pode comer até animais de grande porte, como boi, cavalo e outros. Então, assim, assusta de fato ser observado um animal como esse passando ali por uma calçada, a calçada da aviação Novo Horizonte. E esse foi um susto tremendo para quem estava chegando para o trabalho, quanto para quem também estava ali no dia a dia fazendo a sua caminhada rotineira, que foi o caso, inclusive, da moça que filmou. Ela estava fazendo uma caminhada ali, o exercício físico, quando ela se dá por conta que é uma cobra jiboia. Um animal peçonhento, inclusive que oferece riscos ali à saúde humana, à vida humana. Então, em casos como esse, o indicado é ligar para o Corpo de Bombeiros, para que eles cheguem até o local, confisquem se ali também pode não ter um ninho, porque normalmente pode acontecer também, de ter também o macho e a fêmea, então é mais perigoso ainda. Então, o indicado é se afaste do animal, embora a gente quando vê uma coisa como essa, né, uma cobra, a gente já fica aquele susto, aquela ansiedade, e às vezes quer ficar perto para ver, para filmar. O indicado é não. Ela pode se sentir ameaçada e pode vir a dar um bote. Então, o indicado é se afaste, ligue para o Corpo de Bombeiro, acione ali também a equipe que vai cuidar, que vai levar esse animal ali, vai fazer um resgate da forma correta, a forma que precisa ser feita. Então foi encontrado aí, olha, no centro de Ilhéus, essa cobra da espécie jiboia. E graças a Deus ela foi capturada ali da forma correta, a equipe de bombeiros chegou até o local rápido e fez ali a captura, o animal foi levado até um local que é necessário e que vai fornecer ali, além dos cuidados para ela agora vai voltar, vai retornar ao seu habitat natural, né? Então essa é uma notícia alegre, uma notícia boa também, apesar do susto tremendo que foi, mas vale aí também como uma notícia alegre pra gente, mais um animalzinho voltando aí, olha, sendo resgatado e de volta à natureza. Casos como esse, por vezes, acaba não tendo um final tão feliz, tão alegre, né? O animal sendo capturado e levado ali para a natureza. Alguns casos as pessoas fazem maldade, querem matar, enfim, esse não é o caminho certo, então já fica a dica para você de casa também, tá? Além de tudo, uma outra dica é sobre essas enchentes. Quando estiver esse volume intenso de água, fique ali na sua casa abrigado. Tente o máximo possível evitar ter contato com essas águas. Essas águas, elas estão contaminadas. A gente sabe já que tem um hospedeiro dessas águas, que é o principal, o rato, que transmite a leptospirose. E a leptospirose, ela faz um estrago no seu sistema imunológico, acaba com a sua saúde. E eu tenho certeza que você aí de casa não quer isso. Então, ao ver esse volume intenso de água, seja na sua casa, na do vizinho, na da mamãe, do papai, do vovô, fique em casa, ligue ali para a equipe de vigilância ou para a equipe do Corpo de Bombeiro. Vocês conseguem também ter esse apoio, esse auxílio ainda melhor com a Defesa Civil. Vocês conseguem fazer essa ligação e ser ali ajudar quem vocês amam, quem vocês sabem que está precisando. Então, vamos evitar ali, olha, estar caminhando, transitando nesses momentos, então. Por quê? O que a gente precisa a gente precisa agora estar em segurança, que a nossa saúde deve ser em primeiro lugar, tá? Então, continuando as nossas notícias aqui do dia, já fica essa diquinha aí para você também. E fica essa diquinha para você aí de casa conseguir, então, evitar
esse susto, né? Esses animais, quando eles são encontrados, é indicado que você ligue, então, ali para o corpo de bombeiro, não vá para cima, evita, então, tirar foto, filmar e, além de tudo, as águas também, tá? Essas águas aí, elas são escuras e, além de tudo, contém ali muitos bichos e coisas que trazem ali prejuízos à sua saúde. Olha, continuando então aqui os nossos destaques do dia, foi realizado então pela Justiça a primeiro encontro ali entre os advogados, a primeira audiência do caso Antônio Mangabeira. O médico Antônio Mangabeira, ele foi acusado então por estupro, abuso sexual. Pode colocar a imagem na tela também, Cássio? Ele foi condenado então por abuso sexual. E após quase um ano da primeira denúncia, então, de abuso sexual contra o médico e ex-candidato também a prefeito aqui de Itabuna, o Antônio Mangabeira, acontece essa primeira audiência aí, irá decidir fazer alguns acordos ali entre as partes. E a gente espera também que agora, nesse primeiro momento, após tantas denúncias, seja feita uma investigação ali também mais criteriosa. Todo mundo sabe já de casa o que aconteceu, né? Diversas mulheres fizeram ali boletins de ocorrência, prestaram as queixas, né? Os boletins de ocorrência, os famosos BOs contra o médico e ex-candidato à prefeitura aqui de Itabuna, o Antônio Mangabeira. Ele que fazia ali o atendimento dessas mulheres e que por vezes tentava apalpá-las, por vezes tentou realmente ter ali relação sexual. E tudo isso aí culminou então em diversos casos e, além de tudo, ganhou repercussão no ano passado, em 2024, quando esse volume intenso de mulheres fazendo ali boletim de ocorrência ganhou notoriedade. Então, durante o primeiro atendimento ali, onde alguém fez essa denúncia, ele também teve a tentativa ali de estupro contra uma mulher. Ela estava ali um pouco dopada, um pouco grog por algumas medicações, então ele tenta ali ter relação sexual contra o consentimento, contra a vontade e a consciência dela. Então foi algo realmente muito complicado. E a gente sabe que o nosso país é um dos países que mais matam mulheres. E a gente entende que o feminicídio, ele não é somente na conclusão do ato. A conclusão do ato é uma consequência. Infelizmente, é a consequência do mau caráter. Infelizmente, é a consequência do homem que não pode ser chamado de homem. Que ele só é homem justamente ali, olha, pela sua identidade de gênero. Porque tem lá nos seus documentos gênero masculino, ele se identifica como gênero masculino, aí a gente chama de homem. Mas a gente entende, a gente tem consciência de que o feminicídio é um ato brutal, grotesco, ridículo e hediondo, inaceitável e inafiançável também. Agora, o abuso sexual, por vezes, e agora a gente faz uma correlação a casos que estão acontecendo, inclusive aqui em nossa cidade. Uma moça que foi também estuprada aí por um homem não identificado até o momento e foi encontrada morta após o espancamento. Então a gente consegue entender que a violência sexual, o ato contra ali a mulher, ele começa com os toques, o olhar, e aí vai aumentando. Aí parte para o estupro, do estupro ao espancamento, do espancamento à morte. Então a gente não pode aceitar. Esses casos precisam ser denunciados, sim. Você de casa aí que fez a denúncia, que você consiga agora encontrar forças, vá até a sua audiência, sim, procure seu advogado, procure por justiça, porque casos como esse não podem continuar acontecendo. A gente, nós mulheres, precisamos ter respeito, precisamos ser respeitadas. A gente precisa ter o nosso direito de ir e vir, porque por vezes é vilipendiado. A mulher, ela só tem direito de estar na rua na companhia de um homem, porque aí sim ela sabe que um outro não vai se engraçar, chegar com ela. E por vezes até chega, hein? Porque olha, a coisa tá difícil, mas tá difícil por quê? Porque a justiça precisa punir, precisa haver punição para casos como esse, inclusive fiança. Fiança não pode ser aceita. Essa é uma opinião minha, tá? E esse é um caso aí, olha, aqui da nossa cidade, que ganhou repercussão, e muitas mulheres que passaram por esse caso de estupro
por causa de violência, elas conseguiram ali ter força e fazer então o boletim de ocorrência. E que lindo, né? Que coisa linda! A gente vê uma pessoa que está pronto, apto a passar saúde para você. Passar saúde eu falo no termo, identificar uma doença, passar um remédio, tratar um problema que tem no seu corpo, mas que de repente você confiando nessa pessoa, essa pessoa vai tratar o seu corpo como se fosse um objeto, como se fosse um nada. Como se você não existisse, não tivesse vontade e somente as vontades dele, a satisfação, o prazer dele que existisse. Então, assim, é uma atitude ridícula, né? Inadmissível, inaceitável e que a gente precisa, assim, denunciar e falar. Olha, continuando também nesses casos aí, um advogado baiano que também é influenciador digital, ele foi preso em flagrante quando ele estava em casa, praticou o ato aí de violência doméstica. E além de ter agredido a companheira, ela no momento em que sai de casa na tentativa de fugir daquela cena, na tentativa de fugir daquele momento ruim, muito complicado, o rosto inteiro ensanguentado, porque ele tinha ali pocado os lábios dela, o nariz também ficou muito machucado, o sangue escorria a todo momento. Ele ainda tem a audácia, a ousadia, chega com um pano e tenta ali, olha, estancar o sangramento para evitar, né, que outras pessoas vissem a cena linda que ele praticou, o ato lindo, um ato assim de muito bonito, né? Então a gente observa ali a quantidade de sangue em que desce, que escorre do rosto dela e já imagina o ato de violência praticado. Não é o primeiro caso de violência contra a mulher. Tássio, coloca pra gente, por favor, o vídeo. Não é o primeiro caso de violência contra a mulher registrado aqui na Bahia. Acredito que não será o último. E não será o último enquanto a gente não buscar por justiça e a justiça nos ouvir e nos dar resposta. Olha aí, esse é o momento. A câmera está até bem escura porque a luz estava apagada. No momento em que clareia ali, a gente observa, ó, ele colocando a mão para secar o rosto dela, ela muito nervosa, tentando afastar a roupa toda suja de sangue. E o chão ali também, a gente consegue ver a quantidade, olha, ele vem para perto da vítima e de forma grotesca, violenta, ainda tenta secar o rosto dela também. A gente sabe que casos como esse ganham notoriedade, primeiro porque ele é muito conhecido, tem mais de 2 milhões de seguidores ali nas redes sociais, ele é advogado, influenciador, fala sobre direito, ele fala ali também, faz alguns memes nas redes sociais, é um querido realmente nas redes sociais, brinca, fala coisas legais, engraçadas, mas quando vem para a prática a gente observa um ato como esse. E que bom que esse ato ele foi filmado, que bom que esse ato ganhou notoriedade também, para que as pessoas elas entendam que não adianta se esconder numa máscara, que por vezes é isso que acontece, né? O violentador, o agressor, ele se esconde numa máscara que não existe, que não cabe a ele. A gente já sabe, o homem com esse traço de violência, o ser humano capaz de fazer um ato como esse, de violência doméstica, de praticar esse ato, ele se esconde numa capa que não pertence a ele. É o famoso lobo em pele de cordeiro. E que bom que agora essa mulher ela vai ter força e vai conseguir provar, porque por vezes a mulher chega até a delegacia, vai prestar ocorrência, ou mesmo que não vá até a delegacia prestar ocorrência, ela comente com alguém, mas será que aconteceu? Ah, será que é verdade? Ah, fulano não faria isso, fulano é tão engraçado, tão gente boa, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, não faria não, acho que foi ela. Não, nada se justifica. A agressão contra a mulher se chama violência doméstica. E para isso tem uma resposta, para isso tem uma solução que é Maria da Penha. Ou seja, é ele ir para a cadeia, pensar lá nos atos dele, né? Que a mulher não é saco de pancada para o homem vir fazer o que ele pensa, o que ele bem entende, o que ele quer. Olha a quantidade de sangue, imagina a dor. Além de ser uma dor física, existe a dor emocional. E que a gente não se cale, que as mulheres elas possam encontrar essa força para além da justiça também. Que a justiça é quem precisa punir nesses casos de violência doméstica. O nosso país é um dos países que mais matam mulheres. E a Bahia também, com esse ranking de violência, a gente observa aí, olha, Itabuna, nem precisa ir para Salvador, capital.
A gente fica aqui no sul da Bahia mesmo e observa o quanto de mulheres foram mortas aí após o quê? Ex-companheiros, eles pensarem que a mulher posse dele quer matar, quer estuprar, espanca. E assim, não dá mais pra gente fingir que não acontece, porque por muito tempo foi isso. A sociedade, ela tentou tampar os olhos, fechar os olhos, e até mesmo você de casa, conhece algum caso de violência doméstica? Denuncie. Denuncie até mesmo de forma anônima. Não precisa você se identificar. Faça a denúncia. Você pode estar salvando aí, então, vida, tá? Uma vida pode ser salva por essa sua denúncia. Então, aquela conversa, aquela frase clichê de em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mete sim. Porque hoje a gente vê ali uma jovem que foi morta de forma brutal, estuprada, espancada por 3 pessoas. E que talvez, se alguém tivesse visto e metido a colher, não teria culminado na morte, no enterro ontem. Uma família chorando, uma mãe chorando. Então hoje é a coleguinha do lado. Então hoje é alguém de outro estado, de outra cidade. Mas amanhã pode ser alguém perto de você. Ou pode ser você. E para que a gente acabe com esse mal, a gente precisa tratar pela raiz. E dar nome ao nome certo. Violência doméstica é violência doméstica. Não é briga de casal, não é discussão. É violência, é agressão e é Maria da Penha. Liga para a polícia, faz a denúncia, não se cale. Olha, essa imagem aí é bem forte, realmente. A gente consegue observar ali, ele chega já agressivo, eufórico, tentando tampar o rosto da vítima para conter o sangramento, né? Muito complicado até mesmo de se ver uma cena como essa, mas são cenas que existem, são cenas reais. Olha, uma outra coisa que eu quero falar com vocês também aqui, já adiantando, porque daqui a pouco vem Priscila Cel, Bem Viver, dicas de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Então, continuando aqui os nossos destaques do dia, um carro desgovernado invadiu um supermercado no Rio de Janeiro. As imagens mostram que o carro ele chega ali numa velocidade já próximo à entrada, invade, contudo, destrói ali a frente inteira do mercado. Olha aí o momento em que esse carro ele entra, ele destrói ali então a entrada toda que é de vidro, o vidro quebra, os carrinhos correm ali, partem para todos os lados e além de tudo, o motorista, ele disse que não tinha bebido, porém não foi feito o teste ali do bafômetro, ele saiu do local. Entretanto, ele foi encontrado, localizado pela polícia, foi levado até a delegacia para prestar então ali os seus esclarecimentos. Ele será também investigado ali qual foi a conduta e o que aconteceu. Entretanto, ninguém saiu ali ferido, apenas escoriações, né, da parte de uma das moças que tá bem no cantinho aqui do vídeo, a gente quase não consegue ver, só tem a sombra. Então, no momento do susto, em que os carrinhos partem ali para cima, porque ele invade com tudo, os carrinhos batem nela, então ela acaba caindo contra o chão e tem algumas escoriações, alguns ferimentos leves. Graças a Deus não teve aí nenhuma morte e os feridos, de fato, somente essa moça com algumas escoriações. Esse é mais um caso aí de perigo, né? A gente observa que o carro estava até ali vindo numa velocidade aceitável, numa velocidade permitida ali para o local, mas de repente ele começa a virar, vai virando e perde o controle. Então, essa investigação ela será feita aí pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e tendo mais informações, atualizações sobre o caso, eu trago aqui para vocês. Olha, hoje também é dia de Bem Viver, Priscila Cel. Aquelas dicas que faltavam no seu dia a dia sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. Então, você encontra tudo isso aqui. Pode rodar a vinheta, Cássio, porque hoje é dia de Bem Viver. As dicas, então, que faltavam no seu dia a dia. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre acidente vascular cerebral, o AVC, que é conhecido popularmente como o derrame.
O AVC, ele pode ser causado tanto por um rompimento como um entupimento de um vaso sanguíneo que irriga o cérebro e pode causar uma lesão. E essa lesão, ela pode causar sequelas graves e irreversíveis se não intervir de forma rápida. O AVC ele é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. E isso pode gerar impacto financeiro, na rotina familiar e na qualidade de vida desse indivíduo acometido pela doença. Aqui no estúdio temos um especialista, que é o neurologista, Dr. Antônio Fernando, que vai falar várias informações sobre essa doença, como prevenir, inclusive até como identificar sinais de uma pessoa que está sendo acometida pelo AVC. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Priscila. Obrigado pelo convite. E é importante demais a gente falar sobre esse tema, que muitas vezes não tem tanto espaço na mídia comparado com outras doenças que têm campanhas mensais, só que é uma doença silenciosa quando a gente considera que boa parte dos pacientes que são acometidos por ela ficam em casa. Tem incapacidade e não se manifestam. Essa questão de ser silenciosa que é o que traz realmente uma preocupação, né? Essa é a missão aqui do Bem Viver, levar informação a vocês, né? A população que precisa realmente ter mais orientações e ficarem atentos, né, quando acontecer uma situação como essa e saber como pedir socorro. Né? Nós vamos bater um papo aqui com o doutor Antônio Fernando. Primeiro, doutor, se apresente, fale sua formação, sua área de atuação, por favor, para as pessoas te conhecerem. Meu nome é Antônio Fernando, né, como já foi dito, eu sou médico neurologista, tenho especialização na área de doenças cerebrovasculares e também fiz mestrado com esse tema, com pesquisas desenvolvidas aqui na nossa região, Ilhéus e Itabuna. Você fez estudo aqui na região sobre isso? Sim. Então temos muitas informações aqui atualizadas da região, né? Então, doutor, vamos lá primeiro, vamos entender o que é o AVC, né? Que é popularmente conhecido como derrame. O que é o AVC? O AVC, né, como você já comentou bem, acidente vascular cerebral. Significa que um problema na circulação cerebral impediu que os nutrientes chegassem ali naquela região que precisava daquela irrigação. Esse problema pode ser por obstrução na artéria, o sangue não passa, ou pode ser por um hematoma, ou seja, um volume empurrando as estruturas cerebrais e isso gerando dano ali naquela região. O AVC isquêmico e o segundo tipo, o hemorrágico. Né? Então tem várias formas, né, diferentes de acometimento, né? Duas formas, o isquêmico e o hemorrágico. Explica um pouco mais sobre isso. Como que pode acontecer esse hemorrágico? Como pode acontecer o isquêmico? Exato. O cérebro ele tem a parte mais superior, são 6 artérias. Então, se você tiver obstrução em uma dessas artérias, dependendo da área cerebral, pode dar sintoma. Por exemplo, uma artéria mais da parte do lobo frontal vai fazer sintoma de perda de movimento. Uma artéria mais da área sensitiva pode fazer perda da sensibilidade ou perda de coordenação. Então, essa a ausência de nutrientes faz o neurônio em poucos segundos perder a função. Então é uma doença súbita. Então da mesma forma que se esse vaso dentro do cérebro se romper, esse hematoma cresce rapidamente, comprime aquela estrutura cerebral e aqueles neurônios também param de funcionar. Deixa de ter irrigação naquela região, né? Exatamente. Tem como considerar, doutor, um AVC por um entupimento da artéria carótida? Assim, a gente falou muito da questão de irrigação específica de artérias cerebrais, mas não deixa de ser uma obstrução da irrigação cerebral, né? Sim, com certeza. Só que quando a gente considera a origem das artérias cerebrais, ela vem de fato da carótida. Então, uma obstrução a nível carotídeo pode fazer AVC de manifestações mais catastróficas, porque vai ser uma grande área cerebral. Não é tão localizada como um ponto específico, né, do cérebro, vai ser mais o nível completo, né? Tipo a irrigação. Pegaria a origem das artérias cerebrais anterior e média, por exemplo. Então, uma lesão fazendo dano bem extenso no cérebro. Entendi. E qual seria o tipo mais grave, o isquêmico ou o hemorrágico? Vamos lá. De um modo geral, existem 3 formas do AVC. Uma delas é o chamado AVC isquêmico, e dentro do hemorrágico tem o hemorrágico por hemorragia dentro do cérebro, que a gente chama de intraparenquimatosa, e a hemorragia por ruptura de aneurisma, que a gente chama de hemorragia subaracnoide. Esse terceiro tipo é o mais grave. Cerca de metade dos pacientes que têm a ruptura do aneurisma nem chegam no hospital. Então tem uma letalidade muito alta. Só que felizmente é a menor incidência. 1 a 2% dos casos vão ser a hemorragia subaracnoide por ruptura de aneurisma. Em torno de 10 a 13% vai ser essa hemorragia intraparenquimatosa, ou seja,
o AVC intracerebral, e os outros 85% vai ser do tipo isquêmico, que é o mais comum, porém, desses três, o que tem uma menor gravidade, vamos dizer assim. Embora dentro do AVC isquêmico você tenha um AVC isquêmico leve ao AVC isquêmico muito grave. Como se a gente fosse pensar assim, o AVC isquêmico tem leve, moderado e grave. O AVC por hemorragia intracerebral, o AVC hemorrágico, ele é de moderado a grave, e o AVC por hemorragia subaracnoide, ele é grave para gravíssimo. Só que menos ocorrências, embora maior letalidade dos AVCs hemorrágicos. Esse isquêmico, então, seria uma obstrução por um coágulo, podemos dizer, uma obstrução da passagem de sangue? Exato. Quando a gente considera o que pode fazer obstruir, pode ser um problema na própria artéria, por exemplo, a aterosclerose, que entope aquela artéria, ou pode ser, por exemplo, um problema cardíaco, onde um trombo se solta dentro do coração, sobe pela carótida e obstrui uma artéria lá em cima. Fenômeno embólico ou trombótico. Tanto que a gente, mais na frente a gente deve comentar, né? Os vários tipos de AVC acontecem porque tem esses vários mecanismos que podem obstruir os vasos. Nós vamos entender um pouquinho como é que a hipertensão pode colaborar com isso, ou diabetes, entre outras doenças. E quais seriam os principais sintomas, sinais e sintomas que uma pessoa com AVC ela pode manifestar? Perfeito, essa pergunta é muito importante, principalmente para quem está nos assistindo, porque mais de 90% dos AVCs vão acontecer em casa. Não é no hospital, não é no trabalho. Então a nossa população que está nos assistindo, saber reconhecer isso é fundamental. E como é que o AVC se manifesta? É uma doença súbita. De uma hora para outra, a pessoa está bem e de repente tem um déficit, ou seja, uma perda funcional. O sintoma mais clássico que a gente identifica, é um dos mais comuns, é a perda de força na metade do corpo. Mais facilmente da pessoa perceber, a boca ficar logo torta, mas também o braço pode ficar fraco, a pessoa não conseguir andar ou ficar com a fala embolada. Então, o sintoma dessa perda súbita de movimento, a dificuldade de andar súbita, é o mais característico, né? Mais fácil da população perceber também. E existe alguma diferença de sintomas, sinais e sintomas para um AVC isquêmico ou hemorrágico? Ótima pergunta. Quando a gente observa o quadro clínico típico de um paciente com AVC isquêmico, o quadro clínico típico de paciente com AVC hemorrágico, a gente não consegue diferenciar. É necessário e fundamental um exame de imagem. Normalmente a gente lança mão da tomografia de crânio. Então a gente só consegue diferenciar se é um AVC isquêmico ou hemorrágico por esse exame de neuroimagem. Então não tem jeito. Pelos sintomas clínicos, por exemplo, cefaleia, dor de cabeça, tende a ser um pouco mais comum no AVC hemorrágico, mas também acontece no AVC isquêmico. Então não tem nenhum sintoma que a gente chama patognomônico, ou seja, que seja característico e específico para dizer, se tiver isso, com certeza é AVC isquêmico, ou se tiver aquilo, com certeza é AVC hemorrágico. Não temos esse dado pelos sintomas clínicos. Precisamos do exame de imagem cerebral. É possível um leigo identificar uma pessoa que está tendo um AVC? Como ele pode observar e até saber como proceder e pedir socorro? Com certeza. Inclusive, existem campanhas a nível mundial, tem uma estratégia chamada Iniciativa Angels, que traz a nível hospitalar uma ajuda na organização, né, para reconhecer mais rápido esse paciente, mas também leva educação em saúde para escolas, por exemplo. Tem um programa, uma educação chamada Fast Heroes, que são 3 personagens que ajudam na educação de crianças. Se a gente for pensar, né, a dinâmica das casas. Os adultos saem para viajar, o idoso fica em casa com os netos. Então, a criança tem plena capacidade de reconhecer. Então, o público leigo termina sendo o nosso maior ator para fazer com que esse paciente seja reconhecido e rapidamente chegue no hospital. Como já comentei mais cedo, né, os AVCs, a maioria vai acontecer em casa. Então, o público leigo pode e deve reconhecer esse sintoma. Qual é vamos dizer assim, o conjunto de sintomas que a gente mais traz nas campanhas de educação em saúde? O chamado SAMU, são 4 letrinhas. S de sorriso, A de abraço, M de música, U de urgente. Ou seja, sorriso, a boca ficou torta. Vai dar um abraço, o braço não levanta, fica fraco. Vai cantar uma música, ou falar uma frase, a fala está embolada, urgente, corre para o hospital. Então, sorriso, abraço, música, são os sintomas típicos, tanto que
esses 3 sintomas são tão importantes que existe até uma escala de avaliação intra-hospitalar, chamada Cincinnati, que são esses mesmos 3 sintomas. Aplicado pelo profissional, né? Pelo profissional. A gente traz para uma linguagem mais acessível, mas perceber um parente seu ou algum conhecido que fez um quadro súbito, repentino, de a boca ficar torta, ou de abraço, o braço ficou fraco, ou vai falar, está embolado, urgente, corre para o hospital. Então, esses são os 3 sintomas que a gente sempre bate nas campanhas em relação a saber reconhecer. E qual seria o tempo ideal para buscar ajuda após a identificação desses sinais e sintomas? Essa pergunta é muito importante. Como eu tinha comentado mais cedo, minha pesquisa de mestrado foi aqui, meu estudo foi fazer uma avaliação intra-hospitalar, do tratamento dentro do hospital aos pacientes. O que a gente percebeu de dado importante? O tempo médio de chegada dos pacientes era de 8 horas. Quando a gente pensa em AVC, isso é um tempo muito grande. Por quê? Os tratamentos, principalmente o tratamento mais difundido, que é o medicamentoso, um remédio chamado trombolítico, ele só pode ser feito até 4 horas e meia do início dos sintomas. Se a gente for parar para pensar, é a pessoa ter o sintoma, perceber, buscar ajuda, chegar no hospital fazer os exames, como já comentou a própria tomografia, em alguns outros, e enfim iniciar o remédio. Tudo isso em até 4 horas e meia. Então, se a gente considerar essa mediana de 8 horas, a maioria dos nossos pacientes tem chegado no hospital fora do tempo, ultrapassando o limite do para poder fazer esse tratamento. Só um detalhe que é o tratamento para o AVC do tipo isquêmico. Mas a gente só consegue reconhecer depois da tomografia. Então, chegar no hospital o mais rápido possível. Como a chance e a prevalência mais comum é do AVC isquêmico, então, suspeitou de AVC, corre para o hospital. Porque se for isquêmico, vai dar tempo de, se a gente tiver essa janela de até 4 horas e meia, proceder ao tratamento que reperfunde, ou seja, faz esse vaso sanguíneo voltar a ter fluxo e o neurônio voltar a ter a sua funcionalidade e o sintoma reverter. Por isso que é importante o reconhecimento desses sinais e sintomas. Então, essa é a intenção aqui do Bem Viver, levar informação para vocês em casa, né? A família toda precisa saber, se quem tem histórico na família, um avô, um pai, um tio, que isso vai deixar vocês ainda mais alertas e o tempo realmente, como o doutor acabou de falar, então o tempo é vida, né? Então é prevenção de sequelas irreversíveis, não é, doutor? Então, quanto mais tempo, mais chance de sequelas que sejam irreversíveis. A gente costuma usar muito a frase chamada tempo é cérebro. Em média, a cada minuto que se atrasa nesse tratamento de reperfundir o vaso, perde-se em torno de 2 milhões de neurônios. E a gente tem uma quantidade limitada. A gente nasce, a quantidade de neurônios é a mesma até a nossa morte. Então, quanto mais rápido a gente conseguir tratar, mais neurônios a gente vai conseguir salvar diante daquele paciente que está tendo um AVC ali. Então, em relação ao tempo, podemos dizer que identificados os sinais, os sintomas, a pessoa referir que está sentindo uma dor de cabeça, é preferível que ela vá direto em carro próprio até o hospital ou esperar que o SAMU chegue? Porque também tem a questão de tempo de espera dessa ambulância. Como você falou que tempo é cérebro, então, só para deixar claro para os telespectadores aqui, identificou-se os sinais e sintomas, pode levar direto para o hospital? Isso é uma questão muito importante. Em cidades grandes, capitais, por exemplo, onde a mobilidade urbana é pior, muitas vezes para passar no engarrafamento só na ambulância do SAMU. Então a gente sempre frisa a ideia do SAMU a nível nacional, mas se a gente for trazer para a nossa realidade, nem sempre a ambulância do SAMU estará disponível. Nem sempre a quantidade de ambulâncias é suficiente para dar conta das várias demandas, porque não é uma ambulância só para o paciente com AVC. Existem as doenças traumáticas, o infarto, outras doenças graves que também são assistidas pelo serviço móvel de urgência. Então o que a gente recomenda é ir para o hospital o quanto antes. Como? Do jeito mais rápido que conseguir. Se não tiver condições de chamar um serviço móvel, se não tiver como ir de ônibus ou pedir ajuda de vizinho, táxi, Uber, ligar para o SAMU, quanto antes, né? Chegar o quanto antes. Digamos que ligue para o SAMU, tem ambulância disponível, ok. Mas não conseguiu contato, algumas vezes, principalmente por questões de trote, as linhas podem ficar ocupadas, infelizmente isso ainda acontece. Então a recomendação é correr para o hospital o meio mais rápido que conseguir naquele momento. Eu perguntei só pela questão de a ambulância estando, né, na residência, né, chegando à residência, pode talvez dar os primeiros socorros para esse paciente, mas como tem a questão do tempo, então o doutor está recomendando o quê? Entre em contato com o SAMU. Se eu disser que o tempo é rápido, que não é para aguardar, aguarda. Se não,
Se tiver indisponível a ambulância, então é melhor ir diretamente ao hospital quanto antes, não é isso, doutor? E tem um outro detalhe que a gente chama de porta de entrada do serviço de saúde. Porque se a gente for considerar esse tempo de tratamento, muitas vezes ir para um posto de saúde pode fazer com que esse paciente perca essa janela. Então a gente está buscando estruturar aqui, tanto em Ilhéus e Itabuna, a rede de atendimento à urgência do AVC, para fazer com que esse paciente, independente de onde ele chegue, rapidamente seja transferido para o local principal de tratamento, que é nível hospitalar, hospital terciário. O Hospital Costa do Cacau, o hospital de base, são os hospitais SUS, né, maiores, ou as Santas Casas, em Ilhéus ou Itabuna, que também atendem pacientes que tenham convênio. Então, na dúvida, termina sendo melhor ir para o hospital, porque a avaliação dentro do hospital vai conseguir ser mais rápido do que ele ir para a UPA, da UPA depois ser transferido. Então, o tempo vai ser longo, mas maior. Pode ser maior. A gente está buscando estruturar essa rede para ser uma transferência muito mais rápida, mas ainda não aconteceu. Então, o que a gente pode relatar aqui hoje é que o recomendado é que busque o hospital. Quem sabe mais à frente a gente converse e traga notícias boas de que a nossa rede, de fato, a gente conseguiu estruturar, treinar todas as portas de entrada para falar, não, vá para o serviço de saúde mais próximo de lá, tudo vai ocorrer. Ainda não é uma realidade, mas quem sabe, né? Quem sabe. Doutor, e quais seriam os principais fatores de risco para o AVC? Vamos lá. Teve um grande estudo em 2015 que avaliou mais de 32 países, incluindo o Brasil e todos os continentes, identificou 10 principais fatores de risco que, somados, representavam 90% dos casos. Ou seja, 90% dos casos de AVC são associados a esses 10 fatores de risco. Quais são eles? O principal de todos, hipertensão arterial. Mas também diabetes, problema de colesterol, obesidade e alguns problemas cardíacos, por exemplo, uma arritmia chamada fibrilação atrial, dentre outros. São os chamados fatores metabólicos. Temos também os fatores chamados comportamentais. Sedentarismo, dieta inadequada, tabagismo, qualquer grau, bebida alcoólica em excesso. 9. E, por último, as questões psicossociais. Estresse, transtornos depressivos, quando não cuidados, burnout. Então, esses 10 fatores de risco, se a gente for pensar, são todas as condições potencialmente tratáveis e a questão comportamental que a gente pode melhorar. Então, na prática, 90% dos AVCs que acontecem seriam evitáveis. Entendi. E porque quanto maior a idade, maiores as chances de uma pessoa desenvolver o AVC? Essa é uma pergunta interessante. Embora os estudos mostraram que de 2015 para cá, meio que estagnou a incidência nos pacientes idosos e tem aumentado nos pacientes jovens, abaixo de 55 anos. Isso principalmente relacionado à prevalência desses fatores de risco que são mais comuns. Então, somente a idade não é o principal fator, tanto que não está em mais, 10. Né? Não mais. Exato. Mas se a gente for contar, né, a soma de fatores de risco, os pacientes idosos tendem a ter mais hipertensão, diabetes, embora, repetindo, nos últimos 10 anos, a ocorrência dessas doenças cardiovasculares, que são fatores de risco para AVC, principalmente a obesidade, a hipertensão e o diabetes, estão mais comuns em pacientes jovens. Então, a incidência não é mais um, entre aspas, privilégio da idade do AVC. Tem muito a ver com essas questões de hábitos, sedentarismo, estresse, tudo isso. Médicos, principalmente quando não cuidado. Né? Não cuidado. Interessante esse dado, viu, doutor? É bom que ele, como ele estudou a respeito disso, então ele está trazendo informações realmente mais científicas. Ao meu ver, quando eu estudei na época de graduação, a gente achava que o AVC era só coisas, né, mais acometiam idosos. E esse cenário realmente vem mudando pelo padrão também de vida que os brasileiros, que na verdade que as pessoas de uma forma geral no mundo têm vivido, né, na correria, no estresse, na alimentação ruim, no sedentarismo. Então, esses 10 fatores que ele falou aí, muitos deles, como ele disse, aliás, todos são evitáveis. Se esses fatores que são de risco tivessem sido corrigidos, preveniria também a incidência, né, dessa doença. E vamos falar então de um fator de risco que você mencionou agora, da pressão alta. Por que a pressão alta é um importante fator de risco para o AVC? Vamos lá. E a hipertensão, ela é interessante a gente falar bem dela, porque ela se associa
tanto ao AVC isquêmico quanto ao AVC hemorrágico. Dos fatores de risco que a gente falou, esses 10 para o AVC isquêmico, quando a gente considera AVC hemorrágico, o principal fator indisparado é a hipertensão arterial para o AVC hemorrágico. Por que ela pode causar esses dois mecanismos? A hipertensão significa que o sistema cardiovascular se adaptou a manter uma pressão mais elevada. E o que as artérias acontece nas artérias? Essa pressão elevada começa a empurrar o vaso. Imagine uma tubulação em casa. Se a pressão da água aumenta, tem chance de ter vazamentos. Então, o que as artérias acontece com ela ao longo dos anos ali do hipertenso? Principalmente aquele que não faz o acompanhamento e o tratamento adequado. Começa a enrijecer para ela ficar mais grossa. Só que esse engrossar da artéria não torna ela mais resistente. Termina tornando ela mais suscetível à ruptura. Por quê? Ela enrijece, então ela pode ter lesão, porque ela perdeu a elasticidade. Então ela pode se romper, fazendo um AVC hemorrágico, só que ela pode se espessar tanto, que a gente chama disso de lipohialinólise, a ponto de que ela fica tão espessa, tão espessa, tão espessa que o lúmen, ou seja, a passagem de sangue, obstrui. Então essa doença nas pequenas artérias, essas obstruções, são típicas da hipertensão. Então a hipertensão leva ao mecanismo do AVC por esses dois mecanismos. A artéria se espessa tanto a ponto de obstruir, ou a artéria enrijece nessa tentativa de se espessar para se defender da hipertensão, que ela perde a elasticidade e se rompe num pico de pressão. Entendi. E o fumo também é prejudicial para os vasos sanguíneos. Você falou que a tabagista, em qualquer nível, já é um grande risco para o AVC, né? Um cigarro ao dia já associou-se ao aumento da ocorrência, a chance de ter, odds rate chamado, né? De ter um AVC. Por quê, doutor? Então, o cigarro ele tem muitos fatores que levam ao chamado estresse oxidativo, que é um processo de formação de radicais livres, como se fosse uma inflamação, principalmente no sistema cardiovascular. Então, a gente está falando de artérias também. Então, faz com que as artérias adoeçam mais, percam essa chamada elasticidade. Então, faz com que elas fiquem mais suscetíveis, de fato, aos fenômenos de lesões no endotélio, a parte de dentro. E toda vez que tem uma lesão no endotélio, o corpo agrega plaquetas para ela fechar aquele buraquinho ali, para ele não atravessar a artéria. Então, esse processo trombótico é potencializado pelo fumo. Então, formou um trombo, se ele for grande o suficiente para obstruir aquela artéria, a nível cerebral, vai fazer com que aquele neurônio perca o nutriente e ele morra. Então, e aí vem um sintoma, é a sequela. E quem tem diabetes tem mais chance de desenvolver um AVC, doutor? Com certeza. O diabetes, semelhante à hipertensão, é uma doença que também altera as pequenas artérias. Então, só que o diabetes, ele é, vamos dizer assim, mais amplo do que a hipertensão, porque ele afeta tanto pequenas artérias, como as grandes artérias, como você comentou mais cedo, a própria carótida. O diabetes descompensado faz também com que a doença chamada aterosclerótica envelheça ou adoeça as artérias, tanto as pequenas intracerebrais quanto as maiores, fazendo obstruções também. Então, se a gente for juntar principalmente, né, hipertensão, diabetes e problemas de colesterol, essa tríade aí que a gente chama também de síndrome metabólica, são associados a doenças que fazem o processo de doença aterosclerótica, ou seja, o adoecimento das artérias aconteçam, justamente se a gente for somando fatores de risco, mais acelerado vai ser esse processo, maior o risco de ter um fenômeno. A gente fala de AVC quando obstrui as artérias que levam sangue para o cérebro, mas o próprio infarto também está associado a essa chamada aterosclerose e esses mesmos fatores de risco. Então, é um processo inflamatório que pode gerar uma lesão no local dessa artéria e obstruir, formar um coágulo, como não, é um processo trombótico, como ele falou. O corpo ele responde um mecanismo de defesa, né, protegendo aquele vaso que foi lesionado. Se o paciente que é fumante, como ele falou, que aumenta o estresse oxidativo. Temos aí o paciente que tem diabetes, que, querendo ou não, é um processo também que vai causar uma inflamação. Né? Lesiona o vaso, vai agregar ali as plaquetas e vai formar um coágulo. Então, é uma maneira de vocês até entenderem que reduzindo os fatores de risco, melhorando a alimentação, como o doutor daqui a pouco vai falar sobre tudo isso, como a gente pode prevenir e manter os vasos mais saudáveis, não é isso, doutor? Priscila, esse dado, acho que é importante a gente frisar isso para quem está nos assistindo, porque quando a gente fala de, use seus remédios, mas a pessoa fala, não estou sentindo nada, doutor. Só que a doença está caminhando silenciosa, entre aspas, mas fazendo danos nessas artérias que só vão dar o sintoma
na manifestação que muitas vezes, se a gente for pensar, ó, Já é tem grave, 4 horas né? e meia para tratar, então a chance é maior da pessoa não chegar a tempo. Então, para quem está nos assistindo, é importante entender. Se você tiver diabetes, hipertensão, doença de problema com colesterol, por mais que nesse momento ele não esteja te dando sintoma, está fazendo danos e alterações nas suas artérias que a consequência pode ser irreversível. E abrupta, né? Quando veio, Sim. tipo, ela estava silenciosa e, como ele falou, tá aqui tranquilo, normal, e pode acontecer de uma hora para outra e sem entender por quê. E lá atrás tem todo o histórico lá dos maus hábitos de vida, alimentares, de sedentarismo, enfim. Vamos continuar falando sobre os fatores de risco aqui, porque para a população isso é muito importante, se atentar ao que é que anda fazendo de errado aí para poder tentar corrigir e em casa, né, com a família também motivar essas mudanças. Por que uma pessoa que está acima do peso, doutor, ela tem um risco também maior de desenvolver o AVC? Se a gente for parar para analisar, os últimos estudos, inclusive, trazem que um dos fatores associados a esse aumento da incidência do AVC na era moderna, vamos dizer assim, é a obesidade. Por quê? Principalmente a obesidade chamada abdominal, porque tem um fenômeno chamado de aumento da resistência insulínica. Então, a obesidade como doença, ela faz uma série de alterações no organismo que facilita o aparecimento do diabetes, facilita o aparecimento dos problemas de colesterol e da própria hipertensão. Então, é como se a obesidade trouxesse uma alteração no corpo que predispõe a outras doenças metabólicas. Então, se a gente for pensar também, obesidade diminui ou dificulta a sua locomoção, então tende a ficar mais sedentário e esse sedentarismo tende a aumentar o ganho de peso e isso gera um ciclo vicioso, onde um problema puxa outro problema, que aumenta a chance do seguinte. Então, a obesidade, se a gente for pensar hoje, seria o principal problema que a gente enfrenta. E a gente associa isso também ao próprio hábito moderno. A vida ficou mais corrida, a comida chamada fast food, ou seja, a comida rápida, tende a ser rica em alimentos gordurosos e também ricos em açúcar. Então, também está associado à questão da obesidade. A obesidade é um fator de risco, como o doutor falou aqui, importantíssimo, né? Ela é considerada um processo inflamatório, né? Doutor, eu não contei para você não, mas eu estudei no meu mestrado e doutorado sobre isso, fenômenos tromboembólicos. Interessante. Só que vinha partindo mais do coração, da parte cardíaca. Então, é um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu estudei, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, e a obesidade foi o meu foco, foi o foco do meu trabalho. E realmente é um processo inflamatório que vem acompanhado de provavelmente outros fatores, como hipertensão e diabetes, mas nem todos eles vêm com níveis alterados de colesterol. Alguns podem vir, outros não, mas todo esse somatório aí vai favorecer. Então, o que a gente realmente tem sempre colocado, sempre batendo nessa tecla, as mudanças, elas têm que acontecer. Porque se a gente não conseguir fazer com que essa pessoa que está aí do outro lado entenda a importância de viver mais saudável, a conta chega. Ela é silenciosa, mas a hora a conta vai chegar, né, doutor? Então, isso aí a gente tem que ter esse olhar de sempre estimular a prevenção, porque os fatores são evitáveis e poderíamos evitar muitas das internações, das mortes, incapacitações, né, que a pessoa pode ficar. Limitações, né, doutor? De um modo geral, metade dos fatores são chamados metabólicos, ou seja, doenças que o acompanhamento médico, a prescrição correta ajuda, mas a outra metade tem a ver com o chamado comportamento. Então, se a gente não tem um comportamento que seja pró-saúde, vai dificultar o próprio tratamento das doenças que tem e o surgimento de outras, como, por exemplo, a obesidade que a gente comentou agora. E como seria o diagnóstico do AVC? Você mencionou em relação aos exames de imagem, mas só detalhe um pouquinho mais, quais seriam esses exames, doutor? Vamos lá. Quando a gente pensa na alteração cerebral, o melhor exame que identifica se há uma isquemia ou uma hemorragia, independente do tempo, é a ressonância. Em cerca de 20 a 30 minutos que a isquemia já aconteceu, a ressonância já mostra. Por que eu estou comentando isso? Porque, embora a ressonância seja o melhor, não é o que a gente mais usa. Por quê? É um exame mais demorado e não está disponível em todos os locais. Então, em relação à disponibilidade, a gente termina usando, em absoluto, para todos os casos, a tomografia de crânio. A ressonância a gente usa mais como se tiver um caso mais difícil ou uma dúvida diagnóstica. Mas pensou em AVC, tomografia de crânio.
Então é o exame principal, ele consegue mostrar claramente a hemorragia. Aconteceu a hemorragia, a tomografia já mostra. É possível dar o diagnóstico com a tomografia, a não ser que haja alguma dúvida ou algo mais minucioso para ser avaliado, é isso que recorre E a questão da tomografia é o tempo. Nas primeiras horas, principalmente nas primeiras 6 horas, no AVC isquêmico a tomografia não mostra nada. Então, essa diferença de saber o tempo dos sintomas é importante, principalmente para quem está lidando com o paciente, do ponto de vista da assistência hospitalar ali, do médico e da sua equipe. Mas a capacidade de ver a hemorragia é principal. Então, como a gente sabe que, clinicamente, o AVC isquêmico se manifesta igual ao AVC hemorrágico, se eu faço a tomografia com poucas horas e não tem nada de alterado, significa que ali é um processo de isquemia que está acontecendo e algumas horas depois, se não for tratado, a isquemia vai aparecer. Certo. E quais seriam as opções de tratamento, tanto cirúrgico, medicamentoso, para as pessoas entenderem quais são as opções? Perfeito. Quando a gente pensa em tratamento do AVC, o carro-chefe, vamos dizer assim, são as terapias para a reperfusão do AVC isquêmico. Por que a gente frisa muito nele? Porque o AVC hemorrágico, ele tende a ser, como já comentei mais cedo, de grave a gravíssimo. Então, independente de onde o paciente seja atendido, por exemplo, Albert Einstein, Hospital de Base, Harvard, o AVC hemorrágico com volume maior do que 60 ml traz uma morbidade, uma mortalidade de mais de 80%. Então, independente de onde esse paciente com AVC hemorrágico seja tratado, dependendo se a hemorragia inicial for muito grande, não há o que ser feito. Já o AVC isquêmico, essas chamadas terapias de reperfusão, podem desobstruir mesmo vasos grandes. Então, os tratamentos são de 2 tipos. Por medicamento, que o remédio, através do sistema circulatório, vai chegar na obstrução, dissolve o trombo e o sangue volta a reperfundir, ou o chamado tratamento por trombectomia. Tem a ver, já está dizendo o nome, quebrar o trombo. Então, vai por um catéter, chega até o trombo, engancha ele numa redinha ou aspira e tira aquele trombo e volta a ter circulação. Então, essa chamada terapia de reperfusão são na fase hiperaguda. Já acabou de acontecer, poucas horas precisa fazer. Existe diferença de tempo para o tratamento por trombectomia, ele é um pouquinho mais longo, só que assim, para a nossa população que está nos assistindo, é importante saber. O tempo que a gente frisa é sempre de 4 horas e meia, porque é o tratamento que a gente tem na nossa região disponível. Então, se chegar com 6 horas, em Salvador poderia fazer trombectomia. Aqui a gente não tem isso disponível. Então, corre para o hospital, sintoma do AVC precisa chegar aí em menos de 4 horas e meia, para poder usar esse tratamento medicamentoso, terapia de reperfusão. Então, doutor, é possível ter qualidade de vida mesmo tendo sequelas no AVC? Sim. E se a gente for considerar, a mortalidade fica de 20% a 30% dos AVCs, a gente vai considerar todos, inclusive, incluindo o hemorrágico. Então, 70% das pessoas vão ficar vivas com algum grau de incapacidade. Então, o que a gente busca sempre é a chamada readequação para a pessoa retornar, reerguer-se após o AVC. Pode ser que ela fique com alguma sequela aqui com a capacete para determinadas atividades, mas ela pode ter capacidade para outras. Então, um acompanhamento com equipe multiprofissional, incluído fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, para fazer com que a pessoa primeiro atinja o máximo de recuperação, que a gente chama de neuroplasticidade. Como assim? A área que sofreu o dano, o neurônio não nasce de novo, mas o nosso cérebro tem uma incrível capacidade que a gente chama de neuroplasticidade, que é formar novas conexões. Então, as áreas não afetadas podem formar essas novas conexões e assumir totalmente ou parcialmente aquela função perdida. Isso acontece com o estímulo adequado. A fase, vamos dizer assim, a melhor janela da neuroplasticidade são os primeiros 90 dias. Mas ela acontece mesmo após esse período. É importante fazer essa reabilitação, né, o quanto antes, para tentar da melhor forma possível restabelecer as suas funções. Garantir a melhor chance de recuperação, essa melhor neuroplasticidade. Excelente. Doutor, qual seria a mensagem final que você deixaria aqui para os nossos telespectadores sobre o AVC, como prevenir, das melhora do hábito de vida? Deixa aqui a mensagem para essa câmera. Vamos lá, para você que nos assiste, apesar de ter um nome chamado acidente, o AVC é muito previsível a ocorrência. Então, se perceba seu familiar ou pessoas que você gosta, identifique. Tenho algum desses 10 fatores ou tenho os 10 fatores, preciso me cuidar. E como a gente comentou mais cedo, o tempo de tratamento é muito rápido. Então, a melhor forma de lidar com o AVC é prevenindo. Cuidando dos meus fatores metabólicos, com o meu acompanhamento médico, e cuidando do meu comportamento, cuidando do meu hábito alimentar, buscando ter atividade física, e evitando hábitos nocivos como o fumo e a bebida alcoólica em excesso. E, para finalizar,
Lembre-se que sintoma de AVC precisa correr para o hospital. Qual o sintoma de AVC, doutor? Lembre do SAMU. Sorriso, abraço, música. Sorriu, a boca ficou torta. Foi dar um abraço, o braço está fraco. Foi cantar uma música ou falar uma frase, a fala está embolada. Urgente, corre para o hospital, que isso pode ser sintoma de AVC. O quanto antes esse paciente chegar, maiores as chances dele ser tratado e esse sintoma reverter. Doutor, seus esclarecimentos foram muito úteis. Gostaria de agradecer muito a sua presença. Com certeza quem está em casa ouviu com muita atenção as suas recomendações, né? Já sabe agora identificar os sinais de uma pessoa, né, sendo acometida por um AVC e como também proceder para pedir ajuda, certo? Então, assim, só temos a agradecer aqui a sua presença. Deixa aqui seu @ no Instagram ou seu contato para caso alguém que tenha interesse de falar, de agendar uma consulta com você. Pronto, meu @ no Instagram é AntônioFernando_Neuro e o telefone de contato da minha assistente é 739-9942-3113. Muito obrigada, doutor. Obrigada a vocês que nos acompanharam, que têm acompanhado a nossa programação aqui na TVI. Se estão curtindo, vão lá, dá aquele like lá nos vídeos que nós estamos postando, sempre com conteúdos novos, né, inovadores, né, com qualidade para você, informação que nós nos propomos a oferecer aos nossos telespectadores. Não esqueçam que o Bem Viver é toda terça-feira às 10h30, então toda terça-feira temos um encontro marcado. Até lá! Olha, já estou de volta aqui com vocês depois dessas diquinhas especiais sobre saúde, com direito aí, olha, a dicas para também identificar como acontece um acidente cardiovascular, ou seja, o famoso AVC que traz aí diversas consequências ao corpo de quem passa por esse momento. E além de tudo, para você de casa ficar atento aos sinais do seu corpo e também ajudar quem estiver ali por perto e passar por um problema como esse, um acidente vascular cerebral. Olha, eu já quero iniciar aqui atualizações para você aí, então, sobre o Enem 2025. Quem pode, então, Pérola, ter acesso à taxa de isenção? Aquele valor, então, que a gente não precisa pagar pela inscrição. Coloca aí na tela pra gente, Cássio, para você de casa ficar ligadinho e já se antenar, ficar atento para conseguir estar no período. Olha, o período então para a solicitação dessa taxa justificativa é de 14 a 25 de abril. O resultado então das solicitações da isenção 12 de maio, o período de recursos de 12 a 16 de maio e o resultado dos recursos 22 de maio. Quem tem direito, então, Pérola, a essa gratuidade na taxa de inscrição? Matriculados, então, no terceiro ano do ensino médio em escola pública, neste ano de 2025. Aqueles que também fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda ou com registro no CAD único, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ou participantes então do programa PED-6 do Ministério da Educação. Ou seja, você aí matriculado no terceiro ano do ensino médio, cursando em escola pública, pode sim ter gratuidade na taxa de inscrição. Ou seja, a sua isenção, ela é aceita. Você também que fez todo o ensino médio em escola pública ou é bolsista da rede privada, você tem acesso. Você precisa ali comprovar que é bolsista na rede privada e você tem acesso a essa taxa de inscrição gratuita. Ou você que também tem ali uma baixa realidade socioeconômica, ou seja, você que tem um salário, a sua família com um salário em até um salário mínimo, ou um salário mínimo e meio, você consegue aí, olha, ter acesso a essa inscrição gratuita. Ou até mesmo se você faz parte ali
É estudante, recebe o pé de meia, faz parte desse programa social, você tem acesso também, ou se você estiver cadastrado através do CAD único. Então fica ligadinho aí para os prazos, as datas e pede lá a sua taxa, porque esse é um direito seu. Claro, estando dentro dos critérios, você consegue solicitar a taxa de isenção. Olha, uma outra coisa que eu quero falar com vocês é trazendo atualizações sobre o caso Sara Mariano. O caso Sara Mariano é aquele caso de uma moça bonita, evangélica, que ela tinha uma família muito linda. O seu marido, o Darlan, ele era pastor inclusive dessa igreja também, que ela frequentava juntamente com seus filhos. Em algum dia ali, o Darlan, ele decide que quer praticar o mal, que quer praticar um feminicídio contra a Sara Mariano. Ele então conversa com alguns amigos, alguns parceiros, os seus cúmplices no crime, no caso da Sara Mariano, e para além dele conversar, eles começam a premeditar esse crime macabro. A Sara Mariano foi convidada então para cantar em uma igreja bem próxima à sua cidade. Ela então marca com o motorista para ser levada até lá, porém o Darlan decide que ele quer então emprestar ali um motorista para a Sara, que seria um amigo. Um desses amigos que é o cúmplice do Darlan nesse caso brutal contra a Sara Mariano. Durante esse percurso, a Sara Mariano percebe então que ela estaria sendo levada para um outro local. E durante esse trajeto, a Sara Mariano tenta ligar para uma amiga, tenta dizer que o local não está correto, estão indo para outro local, tenta ligar para o Darlan fala, não, calma amor, ele vai chegar no destino. Então ele leva a Sara até uma região ali de mata, pratica violências contra a Sara e a Sara ela fica desaparecida. Então o seu esposo, o atual esposo da Sara, começa a ir até redes sociais e além das redes sociais, vai para entrevistas, a televisão presta esclarecimento à polícia, muito triste, choroso, pedindo por ajuda, pedindo por justiça, porque não entende quem faria isso com a esposa dele. Até que a polícia consegue identificar que não estava batendo ali o fato da Sara ter saído com o motorista para um culto, não ter aparecido, ter feito uma mensagem, falado que era, tenta falar com o rapaz some. Aí a polícia identifica, então, que dali teriam controvérsias com essas duas declarações do Darlan. Primeira, de que era um motorista que ele não conhecia. Segundo, ele vai, roda, e consegue ali soltar e falar de uma forma que a polícia identifica, então, que era mentira dele, que ele conhecia, assim, o rapaz. E aí é quando eles encontram o corpo da Sara Mariano e apreendem também ali preventivamente o Darlan. Esse motorista que foi o causador, então, dessa ida da Sara até esse local, que foi contratado, era um amigo do Darlan, o pastor da igreja da Sara Mariano, ele agora irá a júri popular. Ele já foi identificado pela polícia depois do Darlan, então, ali ter sido investigado a fundo. Então, a polícia consegue identificar esse motorista, faz ali todo o percurso, entende o que aconteceu com a Sara Mariano e agora esse rapaz que foi preso, ele deve ir a júri popular. Coloca pra gente aí, Cássio, a imagem na tela. Esse é um momento também de muita vitória. Olha, essa é uma imagem aí de vitória para a família da Sara Mariano. Ele que era motorista, então, de aplicativo, foi a júri popular nesta manhã de terça-feira. Está acontecendo ainda neste momento o júri popular que irá, então, aí julgar, condenar, então, o Gideão Duarte de Lima. Ele, então, está presente aí no Fórum de Dias Dávila, no Tribunal do Júri Baiano, e eles, então, aí estarão prontos para o julgamento. Ele e o seu advogado. O advogado falou, então, com a imprensa que nesse momento do júri popular só ele será ali julgado. Ele foi conduzido, então, para esse Fórum de Dias Dávila.
E de acordo ali, então, com as investigações, ele foi quem conduziu a Sara Mariano nesse carro, em que ela estaria indo ali para cantar, louvar em uma igreja próxima à sua cidade, como eu falei a vocês, mas que não chegou ali com vida. Infelizmente, a sua vida foi interrompida no caminho, indo até o local onde ela iria louvar, onde ela iria fazer o que ela mais gostava, né? Prestar ali a sua solidariedade também às pessoas, porque após o culto tinha ali uma alimentação solidária, então faziam doações também de sopas pela rua e a Sara estava empenhada também nisso, nesse pós-culto. O Rogério Matos também, que é o advogado aí do Gideão, que é esse motorista que conduziu a Sara Mariano, afirmou que a mãe de Sara, que mora no Maranhão, e a irmã de Fortaleza acompanharão sim o júri simulado por videoconferência. Olha, o motorista aí que conduziu a Sara Mariano, ele foi o único que não recorreu então ali e ele decidiu então enfrentar de primeira o júri popular. Foi uma escolha dele e a expectativa tanto de acusação como da família é a melhor possível, ou seja, a família espera agora aí que o julgamento seja feito da melhor forma, ele também não quis recorrer, ele entende, pelo menos isso, né? Um ponto aí que a gente consegue enxergar. No meio dessa brutalidade toda, não muda o que ele fez. O que ele fez é um crime. O que ele fez é um crime, é bárbaro, é nojento, é cruel. Mas ele decidiu não recorrer. O marido da Sara Mariano, que é o autor lá, ou quem idealizou esse plano macabro, recorreu. O outro lá que está envolvido também recorreu. Ele disse que preferia não recorrer e que ele iria sim, que ele aceitava ir a júri popular da forma que estava. E agora a gente espera que a justiça seja feita, né? Uma família que chora, uma família que estava angustiada, desesperada, em busca da Sara Mariano, mas que infelizmente, quando ela foi encontrada, já estava sem vida. Uma moça tão bonita, uma moça com a voz linda, louvores impecáveis, louvores que transmitiam paz, esperança e muita fé também. E que infelizmente teve a sua vida arruinada por marginais, porque é assim que a gente consegue identificar crimes bárbaros como esse de feminicídio. Então, que a justiça seja feita e, tendo atualizações sobre o caso, a gente retorna aqui com vocês para falar um pouquinho sobre. Olha, uma outra coisa, um outro destaque aqui, então, do nosso dia é que a Receita Federal apreendeu 389 canetas do medicamento Mounjaro no Recife, no aeroporto de Recife. A gente sabe que está na era dessas medicações ali por canetinha. Aquelas canetinhas emagrecedoras, Ozempic, Mounjaro, diversas outras aí que são utilizadas para o controle da glicose, da diabetes, a diabetes tipo 2. E agora as pessoas descobriram que ele diminui alguns hormônios e principalmente inibe a fome. Inibindo a fome, você não come, além de tudo, o seu corpo precisa trabalhar para gastar aquela energia. E aí vocês já sabem, né? Acaba diminuindo o peso abruptamente, de forma rápida, é claro. Com a prática de exercícios, esse peso ele diminui ainda mais. Sendo receitado por médicos, pode acontecer então ali o uso da forma correta. Quando esse uso é feito dessa forma indiscriminada, se torna ilegal e se torna um crime. Então a Receita Federal apreendeu uma carga de 389 canetas do medicamento Mounjaro no Aeroporto Internacional dos Guararapes, Gilberto Freire, no Recife. As canetas estavam aí com um passageiro que voltava do Reino Unido e eram transportadas de forma irregular. A Receita Federal informou também que os medicamentos precisavam ficar em refrigeração entre 2 e 8 graus Celsius. Porém, o passageiro foi liberado e as mercadorias retidas ali para fiscalização. O homem pode responder também a processo criminal. Então já fica aí, olha, essa imagem para vocês, a quantidade ali da caneta Mounjaro que foi apreendida no Aeroporto Internacional de Recife com um passageiro que retornava do Reino Unido. E a gente já sabe, esse uso indiscriminado dessas canetinhas famosas emagrecedoras, ela é um crime. Precisa ter acompanhamento médico, precisa ser receitado, tá? Para que você também não possa ter ali, olha, uma indiscriminalização no uso de medicamentos não receituados. Então, vamos cuidar da saúde?
A gente sabe que o verão tá chegando, a gente quer ficar com um porte bonito, quer ficar com um corpo bonito. E assim, a gente fala que o verão tá chegando, porque é o projeto verão, né? O pessoal gosta de ir à academia, ficar, olha, forte, a mulherada com corpo saudável e sarado. E sim, é bonito. E claro, para você aí de casa, para além de ter um físico bonito, um porte bonito, vamos cuidar da saúde? Vamos estar atento aí, então. Por quê? Porque estar bem com a gente mesmo envolve isso aqui, ó. Além do físico, a cabeça, o mental precisa estar bem, tá? Então vamos cuidar, vamos observar a nossa alimentação, praticar esporte e se for necessário fazer uso dessas coleguinhas aí, as canetinhas, vamos então ter um acompanhamento médico, porque essas canetinhas são perigosas, hein? E pode até resultar aí em um processo criminal. Olha, já estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Olha, coloca aqui na tela também pra gente, Cássio, o nome do nosso streaming, tvplay.com.br. Dá para você assistir a toda essa programação imperdível. Olha, nossa programação ela não encerra por aqui, tá? É só o TVI News se despedindo, porque amanhã a gente retorna. Já já vem aí TVI Esporte, Alerta Cidade com Denilton Santos e muito mais para vocês. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã.